Alô, alô, pessoal. Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast, um podcast com gente muito ilustrada. E toda semana, toda quinta-feira, às 8 da noite, a gente está aqui no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e também, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, no canal do YouTube próprio do Ilustre Podcast. E os nossos convidados você pode conferir a cada semana no Instagram, @ilustre.podcast. Feita esta apresentação mais rápida que um piloto de Fórmula 1, vamos conversar aqui com o radialista e jornalista Vitor Prates, com um aplauso aqui para o nosso ilustre. Seja bem-vindo, Vitor Prates. Obrigado, Érico, pelo convite, estar aqui na Rádio e TV Metropolitana. Rádio e TV Metropolitana. Somos mais que rádio, somos TV também. Exatamente, falando um pouquinho aí, batendo um papo legal. Que bom. Ô, Vitor, você, sem querer, querendo, no meu caso, assim, você está numa sequência, praticamente numa sequência dos radialistas, dos comunicadores aqui de Piracicaba, o que dizem que é o lugar onde o peixe para, né? Mas a comunicação sempre continua, né? Sempre continua. 19 anos na mídia, né? Tentando espaço, buscando... E conseguindo, né? Buscando aí cada vez mais, né? Porque eu acho que a gente aprende a cada dia, né? Sim. Ainda mais no meio da comunicação, que você não pode ficar para trás. Hoje, com as rádios, hoje crescendo cada vez mais, inclusive as rádios web, né? Sim. Hoje muito disso. E a gente vai aperfeiçoando e vamos, aos poucos, buscando espaço aí. E me diga uma coisa, você quando você era criancinha, você queria ser jornalista ou radialista ou essa vontade aí foi aparecendo ao longo dos anos? O que você queria ser quando você crescesse? Acho que todo mundo queria ser jogador de futebol, né? Acho que não tinha outra que seria, quando crescer quero ser... jogador de bola, né? Jogador de futebol. E ficou na vontade quando você era criança? Você praticava lá um pouquinho? Jogava até que bem, mas aí chegou um dia e falei, não, acho que isso não é pra gente, deixa pra quem entende, né? Mas o dia que você torceu o pé, estrepou o joelho? Também. Bateu a cabeça, aí voltou normal, né? Porque voltou normal. Não quer mais isso. Caiu em si. Dá dinheiro, mas a profissão de jogador de futebol... acaba, né? Tem um certo período. Lógico que depois disso você tem aí, segue com outras profissões, né? Sendo no ramo mesmo. Mas a questão de querer... Sempre gostei de educação física, sempre gostei de esporte, né? Sempre tive um desejo de seguir essa carreira. E aí foi indo. Aí quando surgiu a ideia de... No meio do rádio, né? Sempre gostei de acompanhar os jogos pelo rádio, mais pelo rádio do que pela TV. É mesmo? Estava no terceiro colegial, aí falei, ou faz vestibular ou faz faculdade. Vestibular, cursinho não quero. Cursinho não quero. Eu quero ficar estudando, né? Não era meu forte estudar mesmo, então vamos prestar o Unimep. Fomos lá, prestamos o Unimep, tinha 3 opções. Com as 2 primeiras, educação física. A última opção foi rádio e TV. Olha a última que eu entrei. Rapaz. Então você entraria de qualquer maneira na educação física mesmo, né? Faltou por 1 ponto. Olha, passou raspando. Daí falou, o que vai ser? Vai tentar de novo? Eu falei, não, pelo amor de Deus, não quero mais. Vamos em rádio e TV mesmo, tinha acabado de sair do colégio, né? Então, tinha 18 anos, estava ali ainda jovem, né? Chegando aos 18 anos. A vontade louca de entrar num outro universo. Vamos que vamos, aí conversamos em casa, vamos fazer, vai. Só que eu peguei a pior época da Unimep. Que ano que foi isso? 2005. Por que foi a pior época? Onde a Unimep já estava começando a sua verdadeira crise. 2005, vem de longe então. Vem de longe. Rapaz. Anos e anos. O primeiro ano foi tranquilo, o segundo ano já começou a ter a crise de greve, aquelas coisas todas.
No terceiro ano pegamos aí, se não estiver enganado, 3 greves no ano. Nossa. Aí prejudicou demais, né? Porque como que você vai dar sequência? Aí no último ano eu já comecei a me interessar mais pelo rádio, a interagir. Comecei meu primeiro estágio na educativa, fazendo lá, querendo falar no rádio, mas pediram calma. Você está ainda na faculdade, você está aprendendo. Na rádio te falaram isso? Vai devagar, rapaz. Vai devagar, calma, sua hora vai chegar. O que você fazia exatamente no estágio lá? Buscava as notícias, pegava matérias. Foi o que eu fui aprendendo aos poucos, né? Nessa época, com quem você trabalhou na educativa? Estava com o Marcelo Bandeira, que hoje está na Câmara Municipal. Que tem um vozeirão, né? Esse tem. É o expoente do rádio, digamos, a moda antiga, né? Exatamente. Tinha a Nilma Moratori, que era diretora na época, né? E o pessoal continua os mesmos lá. Bill Júnior continua lá, Fábio Jimenez, a Rose. É o pessoal da equipe técnica e os locutores, basicamente, Isso, porque como é rádio da prefeitura, então não tem muito que... Não muda, né? São funcionários públicos, né? Exatamente. E como lá não tem concurso, então fica ali, né? São funcionários. Vão destinando-nos para outras áreas, outras pastas, né? Aí foi o primeiro estágio, intercalava com a faculdade. Aí chegou no último ano, chegou uma oportunidade de, ainda estar no último ano, ter uma oportunidade na Rádio Difusora. Que aí começou a interessar, a chegar no meio, né? De estar participando. Na Difusora eu fazia os spots que iam pro ar, né? Os textos que iam pro ar. Ainda você não tinha ido pro microfone? Não, ainda não. Até eu lembro na época que eu assistia pro Edirei Rodrigues, né? Que era o chefe de jornalismo lá. Quando eu vou ter minha oportunidade? Calma. Pessoal, 3 anos sem eu escutando essa palavra, né? Calma. Calma que a sua hora vai chegar. Eu falei, já escutei isso. Não sei aonde, mas já escutei isso. Essa palavra não me é estranha. Não é isso? Aí foi indo, aí eu saí da Difusora. Aí o Mário Luiz, na educadora, me chamou para fazer parte ali da equipe dele e tudo. De esportes? De esportes. Aí comecei a falar no rádio, participar no programa dele de esportes. Comecei a ir junto nos jogos do 15, né? Então, na rádio, você já começou a falar e a fazer de tudo? Repórter de campo em jogos? Não, repórter de campo ainda não. Não. Ficava mais na torcida ali para ser o repórter da torcida. Olha, o que é um repórter de torcida? Colher depoimento do pessoal? E o que você está achando do jogo? Quem está jogando bem, está jogando mal? Qual o seu Você ouviu muito palavrão? Muito. Aí parou um período, aí eu já saí da faculdade, continuei na educativa, inclusive estou até hoje na educativa fazendo a parte de esportes. Aí voltei e já falaram, agora você pode começar aos poucos a falar no rádio. Aí começou lá no programa do Chilmar, falar um pouquinho. Chilmar Ulisses era o equivalente, era o horário, na verdade, o horário de jornalismo que sempre, de um jeito ou de outro, teve com diferentes nomes na manhã da Educativa FM, né? Que hoje é o Notícia 105 e está lá a Adriana Passari. E você faz lá o segmento lá de esporte. E foi através do Chilmar que eu comecei a trazer as informações do esporte. Aí foi indo, foi caminhando e hoje estamos aí, fazendo lá na Educativa, fazendo o plantão na Educadora e hoje tem a Rádio Piracicaba. Então, o legal assim, a gente conversou fora do ar, outras oportunidades, né? O período que você passou na Difusora, você também teve programas e tal. Como é que foi essa fase aí? Isso, aí eu cheguei numa época o Gerson Mendes me chamou. Viu, você não quer fazer parte da equipe? Falei, isso que ano, você lembra? Nossa Senhora, o Gerson vai fazer 2 anos já que faleceu, 2, 3 anos? Acho que foi em 2015 que ele me chamou. Tá. Aí você já tinha uns bons aninhos aí de janela, né? Já tinha o conhecimento, né? Aí eu falei, vamos encarar. Você não quer ser o plantão esportivo? Eu falei, mas Gerson, eu nunca fiz. Sempre tem a primeira vez. Olha, que diferença do calma, né? De antes, né? Aí eu falei, vamos, né?
fui indo, fui aprendendo, fui ouvindo as rádios de São Paulo, que sempre o pessoal falava sobre isso, né? Escute bastante as rádios de São Paulo, que é uma escola para você aprender no rádio. Ah, referência importante. Importantíssima. Daí eu fui indo, fui fazendo, ficamos em 2015, 2016, aí ele começou a me chamar para participar do Show de Bola, né? O programa que ele fazia de manhã, meia hora, às 11h30, meio-dia, comecei a participar, intercalar com a educativa. Uhum. Aí o Gerson saiu, a pessoal da difusora me chamou, você não queria fazer parte fazer o programa no lugar do Gerson. Falei, você ocupar a faixa dele, basicamente. Eu falei, fazer o programa dele? Eu falei, não, o programa dele não, vai fazer o esporte. Eu falei, vamos, sempre gostei, sempre tive desejo, né? E nesse período eu já fazia à noite o meu programa de esporte, o Resenha Esportiva que eu tinha das 18 às 19. Isso na AM? Na AM. Difusor AM. AM. Mas uma coisa é você fazer o seu, outra coisa é você assumir o lugar de um ícone do rádio piracicabano, que é o Gerson Mendes. Falei, tá bom, então vamos encarar. Aí a Andréia me chamou e falou assim, agora você vai fazer o jornal. Falei, olha, começou a acumular funções. O Jornal da Difusora hoje tem para quem conhece, tem um histórico, né? Então, é um peso enorme você uma fazer tradição, né? Fazer um Jornal da Difusora pesa muito, né? Falei, vamos encarar, nunca fiz. Sempre fui, meu segmento sempre foi o esporte, né? Mas vamos tentar, por que não? Aí comecei a fazer, daí deram a dica, tal, como que era para fazer tudo isso. Falei, vamos. Pegava a rádio web para fazer as matérias que já tinham pronta, baixava no computador, montava. Era meia hora. Então, foi assim, meia hora mais longa da história que você fala, né? A meia hora mais longa, né? Falei, tá bom, vamos. Porque assim, eu fazia o esporte, logo na sequência tinha o jornal. Então, eu já ficava uma hora no ar. Entendi. Hora nobre, né? Das 11h30, meio-dia, da meio-dia, meio-dia. Então, quer dizer, depois entrava a Bandeirantes. Fiquei 4 anos na difusora apresentando o meu programa, o Resenha Esportiva, que era das 18 às 19 horas. E o jornal. Aí chegou uma hora, falei, acho que está na hora de eu alçar novos voos. Exatamente. Vou tentar fazer algo para mim. Sim. E aí surgiu a Rádio Piracicaba e nesse meio termo o Mário Luiz me chamou para fazer parte da equipe dele na Educadora, no qual estou até hoje também no plantão esportivo. Isso que horário? Da Educadora? Nos Jogos do 15, né? Então, nos Jogos do 15. Quando tem Jogos do 15, eu vou pro estúdio lá. Eu que gosto de ir no campo, né? Às vezes fica daqui a pouco, queria ir no jogo, né? Mas aí fica intercalando entre eu e o Adilson Camargo, que é outro plantonista lá, e a gente fica, um jogo vai ele, outro jogo vou eu, e aí vai... Aí como eu gosto de ir no Barão, ele fica nos jogos em casa, eu fico nos jogos fora. Aí tô aí 2 anos já lá na Educadora. Por você ficaria só no campo ou não? Eu ia, só que na torcida, né? Não É porque ele queria que eu fosse repórter. Foi repórter de campo, não. Tem um desafio enorme para ser repórter de campo, né? Hoje em dia, com os estádios que tem hoje aí, você tem que ter jogo de cintura, você tem que saber, você tem que ter tudo, né? Eu falei, não. A única experiência minha de repórter que não foi no campo foi na época da pandemia. Que não podia ficar dentro do campo, tinha que ficar na arquibancada. Uma experiência única, porque pela primeira vez eu fui repórter numa partida de futebol. Mas só que era um campo consideravelmente vazio, né? Vazio e você ficava na arquibancada. Você não ficava no campo. E usando máscara. Olha, mas é uma experiência... Você nunca podia imaginar algo assim, né? Ninguém imaginaria isso, né? Não imaginava, porque quem gosta de futebol, você vê um estádio vazio e tendo jogo de futebol. Então, acho que foi a maior experiência de vida, né? Porque você ali, cada um membro da imprensa, um longe do outro, porque ninguém podia ficar perto. E aí falei, vamos encarar, né? Ele ligou, era de manhã, o jogo era à tarde. Falei, mas não preparei nada. Aí foi. Falei, vamos, eu vou falar não consigo falar não. Mas também se
se você também ficar colocando obstáculo, também você não evolui realmente, Não. né? E aí continuou até hoje na educadora, nos Jogos do 15. 2 anos já, praticamente. Tenho muito a agradecer ao Mário, porque é uma escola, né? Porque a educadora é uma escola. Agradecer ao Jairinho, por ter aberto as portas de tudo isso, né? Então... daqui a pouco o educador já vai fazer 60 anos aí. Então. É de 67, né, a fundação dela. 1º de agosto, né? 1º de agosto de 67, já vai fazer 60 aí. É mais uma, né? E, ô Vitor, você falou lá atrás da experiência de você ir galgando os degraus, né? Primeiro o pessoal falando calma, depois dando espaço, você ir sentindo a evolução, fazendo diferentes funções dentro do ofício lá do radialista e do jornalista, né? Que embora você faça tudo junto, pode-se fazer isso separadamente, porque tem o locutor lá dos programas musicais. Só que hoje em dia o rádio está muito relacionado ao jornalismo, né? Sim. E outra coisa que eu ia dizer também além do rádio estar muito no jornalismo, focado no jornalismo, as equipes pequenas sempre foram característica do interior paulista, por conta da estrutura menor, o tamanho da cidade e tal. E hoje, você citou a Rádio Piracicaba, que é a rádio que você pode chamar de sua, né? Porque é sua. Exatamente. E assim, você viu uma grande diferença na questão até técnica? Você acha que que só a internet permitiria você ter o seu próprio veículo, assim? Porque rádio, para começar, precisa de uma concessão, pagar energia elétrica, ter uma antena, você precisa ter uma infraestrutura monstruosa, né? E na rádio web, você precisa ter um equipamento muito mais simples, né? E hoje, você falou aí do tempo, né? Lá atrás, quando citei calma que sua hora vai chegar. Teve uns anos atrás, o Edirley me ligou. Ele falou assim, tá vendo como eu falei para você? Sua hora vai chegar, seu tempo vai chegar. Ele falou depois. Você lembra, né? Eu falei, lembro. É que você queria atropelar, que não adianta. No rádio não adianta você atropelar. Quanto mais você atropela, você piora, né? Aí tive essas lições aí que a gente foi aperfeiçoando, foi crescendo aos poucos, foi melhorando, né? Porque você tem que evoluir. E hoje, como você mesmo mencionou, Érico, assim, hoje a rádio web hoje cresceu muito. Por causa disso, hoje uma boa internet, um bom equipamento, você tendo aí uma estrutura boa, você faz. Diferente de uma rádio convencional, que você tem que ter a convenção, a estrutura, você tem que ter uma antena boa, um sinal bom. Não adianta você ter só a bandeira. Então, hoje você vê nomes aí, aqui em Piracicaba, como a Rádio Educadora e a Rádio Difusora, são as únicas hoje, de potência, assim. Tem a Jovem Pan, tem a Educativa, que é uma rádio da prefeitura, que não pode vincular propaganda, que é diferente. E a rádio web hoje cresceu muito no Brasil. Hoje, se for ver em Piracicaba, acho que tem mais de 80. 80? Vários segmentos. Eu também é uma coisa que eu nunca imaginaria. Assim. E hoje em dia, você vai lá, você compra o streaming, você monta o seu site em meia hora, você monta a sua programação, você faz tudo em casa, você pode fazer numa sala, você pode fazer pelo seu celular, você pode montar a notícia de última hora, você está no carro ali, você tira uma foto do celular, você pode baixar a foto no site e mandar. Então hoje é muito mais prático, né? Hoje o rádio virou isso, até o rádio convencional, que é a AM hoje, que quase você não fala na AM. Hoje a AM está virando FM. Hoje está tendo 2 FM. São Paulo já está nesse segmento aí, né? Hoje não existe mais AM em São Paulo. A fusão, né, entre a AM e FM. Você citou a Educadora em breve também já está... migrando, né? Já está migrando para isso. A Difusora está indo também. A Jovem Pan já é. Então, é evolução. Se você não evoluir hoje no rádio, é igual na TV. Se você não tiver um bom equipamento, se não tiver uma boa equipe, você não vai, você fica para trás. E o rádio é isso. Se não tiver o rádio hoje ele é muito rápido. Você liga, você tem a notícia, você já está sabendo em primeira mão ali.
solta nos grupos de WhatsApp, você solta na internet, que tem os meios de comunicação. Diferente de anos atrás, que não tinha o WhatsApp, que era o Orkut. Putz. Aí quem não lembra do Orkut, né? Então, era o Mirk, né? Que você digitava SMS lá, que você fazia, mandava as mensagens. O e-mail, que não era tão valorizado que hoje é. Desvalorizou um pouco. Hoje você manda um e-mail. Difícil, manda um WhatsApp lá que eu recebo. Basicamente, quando você quer se livrar de alguém, você manda um e-mail. Exatamente. Hoje você quer ignorar alguém, manda um e-mail. Quase você não escuta hoje falar, manda um e-mail. A pessoa nem olha, manda lá no meu WhatsApp que eu vejo. Por outro lado, no WhatsApp, você não responder em 2 segundos, a pessoa fica bravinha com você. Aí começa a mandar, viu? Você viu a mensagem? Você não viu? Nossa, aí tem esse lado instantâneo que pode ser meio chato às vezes. É diferente do e-mail, você não sabe se abriu ou não. Você pode ter aquela a comunicação, né? E hoje evoluiu muito. Aí cai na caixa de spam lá. Você recebeu um e-mail? Que e-mail? Que dá pra dar uma mentidinha às vezes. O WhatsApp não tem como. Hoje ele fala se você leu ou não. Não tem como escapar. E o rádio é isso, o rádio é rápido. Né? O rádio é tudo. Então, hoje você está dando a notícia, já está na mídia. Já está hoje os grupos que tem hoje Você tem uma notícia, aconteceu um acidente aqui na frente da Rádio Metropolitana, você já está sabendo. Então, hoje ficou muito rápido do que era antigamente o rádio. Você tinha que... Eu falo por causa do plantão esportivo. Quando eu comecei no plantão esportivo, eu perguntei para o Tarcísio Carinelli, que ele era o principal lá da difusora. Como que você ouvia para fazer as transmissões? Porque não tinha a internet, até tinha, mas era aquela internet de escada, estava evoluindo ainda. Ele falava, eu ouvia 3, 4 rádios de São Paulo, anotava e o Gerson chamava. Quer dizer, totalmente diferente hoje, que você entra no computador, você entra num site ali, tem tudo online, ao vivo para você. Hoje é fácil. Hoje, você senta na frente do computador e você faz um programa de rádio, você faz um programa de TV. Antigamente, não. Você tem que ter informação com o repórter na rua, mandando para a redação tendo que redigir ali para poder montar. Não, hoje você manda para o repórter manda para você no WhatsApp, você já coloca na rádio e já está saindo. Então, a evolução, né? Você tinha falado na conversa que a gente teve lá na Rádio Piracicaba, né, nos intervalos lá do papo, que inclusive tem rádios web que são feitas sem nenhuma voz, é só música. Só música. Então a que ponto chegou, né? A pessoa pode programar uma rádio e não ter sinal de voz humana, a não ser dos cantores das músicas, né? Da programação. É que hoje, às vezes, a pessoa põe lá para ter audiência. Que hoje tem esses aplicativos de Radiosnet, ele quer o alcance. Quer quanto mais tiver ouvinte na Radiosnet acompanhando a rádio dele, só música, é o que interessa para ele. Às vezes ele tem outro serviço, ele deixa lá tocando a música, à noite ele renova as músicas e vai indo. É igual a gente faz lá na rádio. Então, eu, quando não estou no ar, estou tocando música. E quais as oportunidades que você fica no ar? Quais são os programas que você faz na Rádio Piracicaba? É importante falar, porque mesmo você tendo site, informando e tal, é importante a gente divulgar, porque é um novo rádio, né? Mas mesmo assim tem as características do rádio tradicional, que tem uma programação, tem o comunicador, que é você, né? Tem o noticiário, né? O plantão de esporte, né? Exatamente. Então fala aí da grade da Rádio Piracicaba. A rádio começou há 3 anos atrás, né? Depois que saí da difusora. Pensei bastante em fazer o nome. Difícil, né? Porque primeiro é o nome. Isso é difícil. Pra você muito difícil. Ter um nome que dê um impacto, né? Você não pode... Aí foi um nome que já tinha, outro nome que já tinha. Falei, caramba, vai... Aí, por que não faz Rádio Piracicaba? Falei, será que não vai ter? Falei, caramba, vamos lá, vamos tentar. Se tiver, alguém vai falar. Aí você troca. Aí foi indo, qual vai ser primeiro a programação, como que você vai montar? Aí eu falei, um jornal. Você tem que ter um jornal. Para começar o dia, você tem que ter um jornal. E você fazendo tudo sozinho, né, Tudo Victor? sozinho.
É a rádio de um homem só. De um funcionário só. De um funcionário só. Aí eu montei, vamos montar o jornal. O jornal tem que dar o nome. A hora da notícia. Aí começou em vários horários até a gente fixar num. Por que vários horários? Por causa da rádio tradicional? Não, é assim, você tem que pôr um horário. Aí começou, era das 8 às 9 horas. Tá. 1 hora de jornal sozinho. É o horário tradicional de jornal em rádio, né? Exatamente. Aí você começa a ver. Vai chocar com as outras rádios. Você vai bater com eles. Eu sozinho contra todo mundo. Vai ser difícil. Você não fez com a intenção de concorrer mesmo? Não, acho que não tem concorrente. Acho que cada um tem sua área, todo mundo tem o seu... Ah, não, mas eu digo, nem que não tenha essa intenção, a concorrência predatória, não é isso? Ah, sim. Se de alguma maneira você está colocando um produto similar no horário tradicional, né? Sim. Então está concorrendo de alguma forma, né? Aí eu falei, vamos fazer das 8h30 às 9h15. É um horário bom, porque eu chego na rádio 7 horas, às vezes, 6h30, 7 horas, estou lá. Dá tempo para montar, dá tempo para... acontecer alguma coisa, dá para você correr atrás. Aí eu falei, vamos começar? Vamos. 8h30, então. Das 8h30 às 9h15, que é o jornal A Hora da Notícia. Vai ter um programa de esporte. Tem que ter. Esse mudou vários horários, porque até eu chegar num consenso para mim. Tá. Como eu saio às 9h15, eu tenho que ter uma lacuna para poder pensar e montar o esporte. Não pode ser em seguida, né? Que nem eu faço 9h15 para começar às 10. Sim. É uma coisa... E ainda mais de manhã, que o horário parece que atropela, né? Falei, vamos fazer então, vamos fazer assim, era das 11 ao meio-dia. É um horário nobre hoje, todo mundo... Um horário que os programas esportivos estão no ar. Bom, ficou acho que 1 ano das 11 ao meio-dia. E as rádios em Piracicaba começaram a ter esse horário das 11 ao meio-dia. Tá. Eu falei, peraí, para ter esse horário, se eu quero sair na frente com a informação, eu tenho que diminuir um horário. Vamos fazer das 10h30 às 11h30? Ah, ser antes dos programas tradicionais aí. Comecei... E pega um pouquinho do horário, da faixa do horário deles, da faixa tradicional mesmo. Você antecipa um pouquinho. Eu ganho meia hora para mim. Meia hora, Se eu precisar, se acontecer alguma coisa, eu ganho de informação. Você já está no ar, você já entra no ar antes e já durante a faixa deles, digamos assim, você continua. Aí falei, vamos ver. Se der certo, é o horário que vai ficar. Senão eu mudo, continuo, volto das 11 ao meio-dia. O pior disso tudo é que já tinha vinheta pronta das 11 ao meio-dia. Eita, teve que mudar. Aí tem que mudar tudo de novo. Aí pede para os amigos fazerem as vinhetas. Aí teve um que falou assim, decida o horário que você quer que eu faça de uma vez só. Falei, não. É porque na vinheta tem horário, né? Tem horário. Não é só o nome do programa e a identificação da rádio. Exatamente. Aí eu falei, vou deixar de stand-by das 11 ao meio-dia e faz para mim das 10h30 às 11h30. Mas as mudanças não foram tantas assim até hoje, né? Aí eu tenho o Resenha Esportiva segunda edição, que está desde o horário que eu comecei na rádio, há 3 anos, das 18 às 19 horas, que é outro horário nobre do rádio, e ficou. Mesmo tendo aí a educadora com o horário também, hoje a difusora tem também no horário, mas é um horário nobre para todo mundo. Quem não quer ouvir numa, tem outras duas. Então, cada um tem seu estilo de fazer, cada um tem o seu jeito, e a gente foi indo. Então, são essas 3 programações que eu tenho hoje ao vivo, que é o Jornal Hora da Notícia, das 8h30 às 9h15, no qual você participou recentemente. Eu até achei curioso você fazer uma coisa bem legal, assim, que eu nunca vi ninguém fazendo. Que você... Quando você tem entrevistas, geralmente você faz isso. Você tira, arranca fora as notícias e deixa só a entrevista. Sim. É uma coisa diferenciada, né? Porque, assim, o programa é 45 minutos. Se eu começar a fazer tudo que eu faço geralmente, que é ler as capas dos principais jornais no Brasil, que é a das manchetes. Sim. Aí eu vou com o momento loterias. Aí vai o intervalo e volta.
você perde pelo menos aí uns 10 minutos com o entrevistado. E o entrevistado se dispôs a ir até lá. Você acha que a entrevista fica muito curtinha? Eu acho que fica mais interessante pegar o espaço para ele. Olha só, Generosidade da sua parte. Que eu acho que é importante, porque é o entrevistado que eu estou chamando. É o espaço que eu estou dando para ele. Então, ele ganha ali os 45, vamos tirando os intervalos, os 40, pelo menos os 35 minutos que ele tem ali. É um bom tempo. De ir para a conversa, né? Quantas entrevistas você fez até agora? Desde o começo, assim? Aliás, quantas entrevistas você faz por semana? Porque o Hora da Notícia é diário, né? É diário. Segunda a sexta. Segunda a sexta, das 8h30 às 9h15. Mas não tem entrevista todo dia. Não. Porque senão vira a hora da entrevista. Senão perde o jornal, né? Porque você quer trazer as informações. Porque o que eu faço? A primeira parte do jornal eu trago as notícias da cidade. Sim. De Piracicaba. Da prefeitura, se tem polícia, a gente traz polícia. Sim. E a segunda parte, das 9 às 9h15, é geral. Brasil, mundo, até esporte. Piracicaba, Brasil e esporte. Isso, fica tudo. O esporte eu dou aquelas notícias que aconteceu na rodada, falo alguma coisinha só, porque se já tem o esporte... Tem horário exclusivo para aquilo. O esporte, né? Então, a gente sempre aprendia isso, dar umas notinhas só para não ficar muito pesado o jornal. E vai, porque você já tem o esporte logo na sequência. Se fosse o esporte da meio-dia a 1, aí você pode incrementar, falar um pouco mais. Ou se eu tivesse só o esporte às 18 horas, você tem um espaço enorme para isso. Né? No jornal você dá uma pinceladinha só. Coisas simples, coisas mínimas, né? E aí falei, vamos fazer assim então, vamos continuar. Acho que é interessante o entrevistado ele ter o espaço dele, porque ele é o principal convidado. Eu tiro tudo que eu faço, de manchetes, das notícias, a não ser que tenha uma notícia extremamente importante ali, de última hora, a gente dá a notícia. Então, interage ali com o entrevistado e fala a notícia. Aconteceu, que nem aconteceu recentemente aí, lá em São Pedro, no ataque à agência bancária do Banco do Brasil. Nessa agência que foi atacada umas 500 vezes. Exatamente. É brincadeira, né? É isso que a gente faz. Às vezes tem uma notícia de última hora que tem que dar. Você não vai deixar de dar a notícia porque o entrevistado está ali. A ideia foi essa. Então, quando vai o entrevistado, a gente bate um papo, conversa, fala ali o que tem que falar. Eu acho que porque o entrevistado ele é o meu convidado. Então, eu tenho que expor ele, eu tenho que deixar ele à vontade para isso, né? Eu acho que é uma forma da gente estar também ganhando o entrevistado. Porque não é sempre ele está disposto ali. Ele abriu mão de outras coisas para estar ali. Nossa, você respeita pra caramba, viu? Porque olha... E das entrevistas que você fez, você tem alguma recordação assim marcante de algo? Porque geralmente a gente, tô falando a gente porque eu tô tendo, claro, essa experiência também entrevistando, né? E muitas vezes a gente faz a pauta, tem a dinâmica do podcast que dizem que é diferente, mas a gente faz aqui ao jeito jornalístico, né? Que tem a pauta, mas pode ser que a nosso favor do podcast a gente tenha uma flexibilidade maior de tempo, né? Porque rádio, mesmo sendo rádio web, você tem um horário rigoroso lá que precisa seguir, porque tem uma programação. Podcast, você pode ver a qualquer momento no YouTube, nas plataformas de áudio, né? Isso. Então, mesmo que tenha uma programação, você consegue ver aquilo isolado do contexto de uma programação, né? Então, aí também tem a coisa do bate-papo que, eventualmente, pode ser mais solto, né? Como a gente comentou lá na rádio também, no intervalo, cada conversa, seja chamada de entrevista ou papo, tem uma dinâmica própria, né? Exatamente. Mesmo que você faça a lição de casa, que a gente precisa fazer, na minha visão, né? Tem podcaster que não acha isso, né? Que acha que é só deixar o papo rolar e que se dane a pauta, né? Exatamente. A pauta é o norte, né? É importante que a gente saiba do entrevistado para não ficar fazendo pergunta imbecil, né? E às vezes você estuda o assunto, né? Para não poder... Você perguntou de entrevistados. Olha, foi tanta gente lá desde o que iniciou...
Porque pode parecer previsível até muitos assuntos ou muitos entrevistados, né? Às vezes a pessoa quer falar de alguma coisa, mas a dinâmica da conversa é tão particular que pode ir para um outro caminho, que é aí que eu acho que é o interessante, né? E às vezes foge do assunto, né? Ou às vezes não flui. Às vezes o entrevistado vai... Essa é a pedreira, né? Às vezes não, você vai perguntando e já falou tudo que já falou. Aí você fica naquela, vamos encerrar o nosso jornal. Às vezes já encerrei o jornal mais cedo. Por ausência de palavras. Mas como estamos 3 anos no rádio, na Rádio Piracicaba, chegou praticamente aí juntando os 3 programas juntos, que começaram juntos, né? Tá. 744. Programas ou entrevistas? Programas. Entrevista, quantas vezes por semana que você faz? Essa semana já teve muitos, né? Então, às vezes a gente marca, tá? A semana tá livre, eu vejo, vamos tentar trazer alguém aqui para... Às vezes leva a semana inteira. Às vezes não. Vamos dizer que tem uma média aí de uns 3 por semana, no mínimo, assim? Por aí. Né? Eu tento pegar aqueles dias mais... Segunda-feira. Segunda ou sexta, né? Segunda para começar. Sexta é o dia mais difícil. Olha aí uma particularidade. Por que é difícil? Ninguém quer ir. Já tá chegando o final de semana. Agenda lotada ou não. Principalmente à noite no resenha. Sexta-feira, meu. Você quer que eu vá na sua rádio 18 horas? Cara, na dúvida, o cara até leva lá. Eu vou na segunda. A cervejinha dele junto pro happy hour. Você não quer que eu vá na segunda? Eu falei, não, eu quero que você vá hoje. Você tem certeza? Eu falei, tenho. Você não quer falar do seu esporte? O espaço está aberto. Um dia eu vou. Tá bom, dia eu vou. Estou esperando até hoje. E a gente não fica só no futebol, no esporte, né? Sim. A gente tenta trazer tudo, né? Trazer do esporte piracicabano. Lógico, o futebol é o principal carro-chefe, o 15 é o carro-chefe. Mas a gente tenta trazer basquete, Fórmula 1, handebol, vôlei. Tenta trazer um pouco de tudo, né? Porque... É o esporte, resenha esportiva, você está falando, está fazendo uma resenha de tudo, né? Então, mas teve várias, gente. Nossa, é uma coisa que eu vou começar a pesquisar. Eu não lembro nem quem foi o primeiro entrevistado, você acredita? Que é legal até a gente estar analisando isso, porque eu anoto tudo, né? Então, tenho tudo anotado, desde o primeiro. Começou de uma forma, depois já mudou, que a gente começava... tinha a pauta, né? Que é o principal. Do esporte eu não pego pauta. Como sou só eu mesmo, e o jornal também sou. Só que o jornal eu tenho a matéria que a gente lê. O esporte já vai de cabeça, já vai ali na tela do computador. Chego lá, já abro os principais sites, já vou fazendo, já manja, né? Como diz, né? Já tem ali a forma mais fácil do que o jornal, porque como eu falei lá atrás... Eu nunca fiz jornalismo, nunca fiz o jornal. Você vai aprendendo o jogo de cintura que você tem, as palavras que você tem que falar no jornal que é diferente, no esporte, a linguagem é totalmente... O público é totalmente diferente. Às vezes você fala uma coisa no esporte, do outro lado você tem que entender que também a pessoa não entende. Então, no esporte, a comunicação eu já considero... Que você precisa ter em qualquer área que você vai falar de economia, você vai falar de política, o que for. Acho que a nossa obrigação é ser o mais simples possível. Não simplório, simples. Simples, porque às vezes você dá uma matéria enorme. Você tem que resumir aquela matéria. Você não vai ler uma matéria inteira. Que isso aí você tira o ouvido e fala, pô, já vi em todo lugar. Que às vezes você está assistindo televisão, você vê a mesma matéria em 10 canais de televisão. E o rádio é a mesma coisa. Internet, você acessa a internet, só aquele assunto. É igual nas manchetes dos jornais que eu dou, que eu pego a Tribuna, que é o principal, que é o nosso parceiro. Tenho aí a Folha de São Paulo, o Estadão e o Globo. Sim. Mas eu dava jornal de Minas, jornal de Brasília. Aí eu falei, não precisa disso. Tudo bem que a internet, ela pega um campo enorme. Tem gente ouvindo em tudo quanto é lugar. Mas quem está ouvindo naquele momento é Piracicaba. Você tem que entender que você tem que pegar notícias dali. Por isso que eu faço.
das 20 para as 9 até as 9, 20 minutos de notícias de Piracicaba. Às vezes tem a matéria que a gente pega com um secretário, matéria com alguém que vai fazer um evento, alguma coisa. Aí vem a dobradinha com a educativa. Sim. Eu gravo o esporte lá e a Adriana manda o áudio. Então a gente faz essa dobradinha aí para um ajudar o outro. Eu ajudo lá. E ela me ajuda, porque daí, como eu sou sozinho, eu não tenho como fazer matéria em outros lugares. Às vezes e vem a parte daí do WhatsApp, manda uma mensagem, viu, grava um áudio aí para mim falando sobre a sua exposição, ou o que aconteceu na cidade, aí grava. Quantos minutos? Quanto você quiser. Teve um que gravou, 30 segundos. O pessoal, sabe o que eu acho engraçado? Que com o desenvolvimento da tecnologia, eu também uma coisa que eu não imaginava lá quando eu era molequinho, né? Como surgiram tantos comunicadores, né? E de diferentes escalas, assim, até de qualidade. Muito. Porque tem a famosa tia do Zap que vai falar, vai fofocar com a notícia do dia. Menina, você viu o que aconteceu? E bababá. É um comunicador, de alguma maneira, né? Só que, eu não sei se você sente isso, eu tenho um pouco essa impressão, que aí quando você pede um depoimento para passar no rádio, sabe? Para estar num meio onde muita pessoa vai ter acesso àquilo, muita gente, você não acha que muita gente tem medo do julgamento ainda? Exato. Aí fala pouco, às vezes até uma pessoa desenvolta no happy hour, mas no papo informal, mas parece que ela sente que ela vai ser avaliada de alguma maneira. O que vão dizer de mim, né? Aí trava, né? Será que eu gravei certo? Será que eram as informações corretas? E você tem tanta coisa para passar numa informação que às vezes você fica naquela... Pô, será que a pessoa só tinha aquilo para passar de 30 segundos? E hoje, assim, lógico que eu tento... Quando eu peço para a pessoa gravar um áudio, a pessoa fala, você não quer fazer a pergunta? Eu falei, não precisa fazer a pergunta. Porque eu vou dar a notícia e eu solto depois o áudio. Não é todo mundo que sabe da técnica que tem, né? Os procedimentos e tudo. Então, a pessoa às vezes ela quer ser muito prestativa, né? Aí ela quer colocar tudo naquele áudio. Né? Aí a pessoa falou assim, grave você, perguntando que eu gravo. Eu falei, tá bom, vai. Vou lá, gravo. Mas eu não uso a minha parte, porque daí, como que eu vou chamar a minha pessoa? Chamar eu mesmo fazendo. Fica estranho, né? Aí eu falei, aí tem uns que falam, quantos minutos? Eu falei, por rádio, matéria, não pode ser muito longa. Senão quem está do outro lado cansa. No máximo 3 minutos. Até menos. 2 minutos e meio, 1 minuto e meio. Porque você vai trazer informação. Eu já estou falando a sua notícia. Então, mas também não precisa ser 30 segundos, né? Aí tem gente que grava 2 minutos e meio, tem gente que grava 5 minutos, tem gente que grava 4. Eu acho que o sonho seu, e meu também que lido com isso, muitas vezes eu mando os tais dos áudios lá para Adriana, por exemplo, que vive divulgando, que bom, as minhas exposições. Ela manda também para nós. O áudio, né? E eu fiz radialismo, né? Eu fiz de locução. Senac? No Senac. Também fiz. Então. Porque a faculdade da Unimap não dava DRT. Então, tá vendo? A gente você paga 4 anos e não dá A gente DRT. acaba até focando na área mais técnica e não acadêmica, né, Exatamente. Victor? E parece que pra gente é mais funcional esse tipo de formação, né? E aí você vai aprendendo, né? Porque também teve a aula lá no Senac, né? Que é o DRT que teve aí com a... E a aula não é só locução, né? Nada. É a técnica, você dá notícia, é a técnica do texto também. Tem tudo isso, né? É muito amplo. A formação não se limita ao nome do ofício que está sendo exposto lá para você fazer o curso, né? Exatamente. Então é muito... E curiosamente, quem foi meu professor na época foi Mário Luiz. Então você já teve um professor do rádio ali, né? E aí foi isso, né? A gente pegou e eu falo assim, o rádio tem que ser o mais simples possível para você fazer. Até mesmo quando eu falo das notícias, você tem que ser o simples, principalmente no esporte. Eu entendo o que eu estou fazendo, o que estou falando. Agora, quem está do outro lado, será que está sabendo o que eu estou falando? É. Então, às vezes eu dou uma notícia lá,
que nem peguei esses dias aí que um pugilista, um boxeador, ele apostou nele mesmo e ganhou. Olha isso. Eu dei a manchete. Só que eu dei a manchete, só que do outro lado a pessoa não tá vendo que eu dei a manchete. Eu tenho que explicar o que aconteceu. Exatamente. Que ele apostou nele mesmo e ganhou. É. Mais a premiação e tudo mais. Quer dizer, eu tô falando do 15. Eu entendo o que está acontecendo no campeonato do 15. Sim. Só que muita gente do outro lado não sabe o que está acontecendo no dia a dia do 15. Às vezes, ouvir falar é fácil, né? O contexto sempre está na sua cabeça, mas você sempre tem que apresentar o contexto a cada vez que você noticia aquilo, né? Exatamente, é a mesma coisa no texto. Sim. Você vai escrever um texto, você tem que escrever já pensando quem vai ler. Você tem que colocar os dados exatos para todo mundo saber o que você está fazendo. Então a questão da repetição é importante na comunicação. Exato, e a rádio tem essa programação e tem as notícias no nosso site, tem as colunas, né? Tem ali a coluna de segunda-feira, tem a coluna de terça-feira, tem a coluna de sexta, então essas colunas que a gente acaba fugindo, né? Quando teve a ideia, fugindo entre aspas, né? Porque é um atrativo a mais, para não ficar só em notícias. Eu mesmo tinha uma coluna, parei, que era Craques do Passado. Tá. Que começou a ter muitas coisas, a gente acaba querendo abraçar o mundo e não consegue terminar de fazer um. É verdade. A minha era de quarta-feira. É. Fui até um período, depois falei, vamos esperar. Como é minha mesmo, não dá. Aí inventei outra coluna. Eu não posso ficar quieto. Todo domingo eu coloco uma coluna retrô. O que é essa coluna retrô? Primeiras colunas foram os brinquedos dos anos 50, 60, 70, 80, 90, que fizeram história. Depois veio a propaganda no rádio. Já teve domingo retrasado aí que a gente entrou aí com propaganda dos anos 90. E nos anos 90 já está meio longe já do tempo, hein? Já são 30 anos. Já. E olha que tem propaganda que você toca, você começa a lembrar. Né? Tem coisas que, nossa, nos anos 90. Parece foi outro dia, mas não é não. Não é não. Não é não. Tem aquelas do... Não vou nem fazer o nome da propaganda aqui, que não paga, né? Eu vou fazer merchan da rede e deixe quieto, né? Melhor não. Se pagar, a gente fala, né? Que é o rádio, né? Hoje o rádio é isso. É, lógico. Você não vai falar o nome da empresa. E hoje tem isso, né? Hoje você faz isso. Aí a rádio está chegando aí a quase 250 mil acessos. Sim. Né? E você... A gente falou de modo de produção, de equipe enxuta, né? Põe enxuta nisso. Mas muito, né? Se tirar você não pode se demitir, né? Se tirar eu, não tem rádio. Se tira, não tem rádio. A rádio sai do ar, né? Você, desde que você começou lá atrás, quando o pessoal te pedindo calma, até o momento que você tem a sua própria rádio, você consegue... detectar aí na sua cabeça que você tinha um objetivo, independente até do meio da mídia que você tivesse? Porque pelo que a gente está falando aqui, não, a sua história já mostra. Você foi pelo caminho do rádio, né? Porque você poderia fazer rádio e TV, e tem gente que complementa a formação, vai fazer comunicação social e tal. Mas você foi pela via do rádio mesmo. Seu negócio era rádio, desde o começo. Era rádio e, por incrível que pareça, eu era tímido. Não gostava de falar. Mas isso em que época da vida? Quando criança, adolescente, não gostava de falar em público, era horrível, não tinha essa... O rádio perde, né? Porque você tem que mostrar... O bom do rádio é que não mostra. Isso que é bom. Quando que você acha que você começou a ficar mais desenvolto, assim? Com plantão esportivo, participando dos programas de esporte. Já no rádio? Já no rádio. Já pro circo pra valer, né? E fazendo curso no Senac, né? Porque você tem que se desinibir, você tem que soltar, você tem que... O rádio não adianta. Se é repórter, você vai ficar com vergonha de perguntar pro entrevistado? Inclusive, no curso tem a questão do improviso, né? Também. Você o rádio é muito isso. O rádio é muito isso. De repente, deu...
errou ali, você tem que saber pegar o time, porque senão você esquece, né? Então, o esporte é muito isso, o jornalismo é muito isso, né? De repente, o pessoal fala assim, nossa, como você sabe de cabeça essas coisas? Eu falei, viu, é tantos anos que eu já tô craque já de... É lógico que a gente esquece de vez em quando. Mas quem pergunta isso é quem não faz rádio, né? Não. Pessoal o público, né? O plantão esportivo exige muito isso. Porque você tem que pesquisar, você tem que ver, você lida com o público que está do outro lado, que não é uma rádio sua, é uma rádio que você está ali participando. Qual é o nível de cobrança do público da rádio tradicional? Bastante. Eles rola às vezes desrespeito, assim? Muito. Eu tô puxando isso porque você falou que é difícil ser repórter de campo, como hoje está o futebol e a torcida. As torcidas, eu tenho a impressão, como público, que as torcidas estão muito bravas, sabe? Muito furiosas, assim. Hoje a mídia em si, ela tem muitas coisas, né? Hoje tem a mídia A, a mídia B, a mídia C. Tá. A mídia que consegue distorcer tudo, a mídia que leva a informação e a mídia que você tem que saber lidar. E você tem que saber lidar com o público, você tem que saber lidar com o ouvinte. É o seu principal carro-chefe. Você acha que tem mídias que ficam cutucando também para as pessoas terem determinadas reações? Eu acho que sim. Que é manipulação, né? Hoje, você der uma notícia, a chamada fake news. Pois é. O que rola aí de fake news hoje. Então, hoje você dá uma notícia, aconteceu tal coisa ali, já está espalhando por todo mundo. A quem deu essa notícia? Foi fulano lá que falou. Então, hoje você tem que tomar muito cuidado, e ainda mais em rádio. Se eu falar alguma besteira no rádio hoje, isso aí vira a cidade toda fica sabendo. Mas o futebol é um campo, né? É um campo muito fértil para emoção, às vezes sem controle, né, Vitor? Hoje o futebol você tem que saber lidar. Hoje, se não souber lidar, que nem repórter de campo. Tá. Eu nunca, se falar qual o seu sonho, nunca foi trabalhar em campo de futebol, ali como repórter. Primeiro que você tem que saber o segmento, o repórter fica atrás do campo, atrás da placa de publicidade ali. Portanto, ao alcance da torcida furiosa, né? Você fica atrás do gol, você tem que ver todo o lance, tem que saber fazer a jogada, você não pode, porque você tem que passar por quem está ouvindo. Sim. Porque o rádio, ele transmite o pensamento da pessoa, né? Ele não está vendo a imagem, você está vendo a imagem. Ele não. É a mesma coisa você passando as notícias, você dando a informação. E tem que ter um sangue frio, né? Porque você está exposto àquele ambiente, né? É um barulho, né? E o ouvinte, você tinha perguntado, o ouvinte, você tem que saber tratar bem o ouvinte, porque é ele que te dá audiência, ele que traz para você o crescimento do seu meio de comunicação, né? Porque ele não abusa porque ele sabe disso? Pode ser também. Eu também. Já estressei com muitos, mas não adianta nada, porque... Você não lembra de nenhuma situação específica? Não. Assim? Às vezes, ter passado um resultado errado, aí liga cobrando, você passou errado, mas estava no site. Então você tem tudo isso, você tem que saber fazer o jogo de cintura. Na próxima eu não erro, então tem muito disso, né? Então, pede desculpa, não vou errar mais. Aí você tem que saber que na próxima você não pode errar. Você desarma muita gente sendo educado? Você já desarmou muita gente? A pessoa vê que ela se excedeu e ela acaba te pedindo desculpas? Sim, sim. Eu acredito muito no poder da boa educação e da fala mansa. Eu errei, tá? Eu errei, eu admito que eu errei, mas na próxima eu não vou errar. Aí, mas você falou aquilo. Eu falei, não, falei. Aí mentir também não, né, ouvinte? Mas tem muita coisa disso, mas tem que lidar, você tem que saber. Você está lidando com o público, né? Então, eles são o que traz para você tudo, né? A audiência, tudo mais. Então, você tem que saber controlar, porque o que você falar ali, ele vai espalhar para todo mundo. O Vitor falou lá na rádio tal, que foi isso. O ouvinte, você sente que ele encara
a voz do jornalista de rádio, do radialista, como uma verdade absoluta. Sim. Então ele fica mais ensandecido da vida quando você erra, porque não pode errar na visão dele, né? Aí ele errou. Ele errou, não pode errar, né? Não pode errar, ele está ali, ele está trazendo a informação, ele não pode errar. Ele tem a obrigação de fazer certo. Por isso que eu tento fazer errar o menos possível. A gente erra, todo mundo erra, mas eu tento errar o menos possível para isso, para não ter dar o poder da pessoa de depois cobrar você. Sim. Então, o que eu puder ler, ver, analisar, eu errei aqui. Então, na próxima, tem que tomar cuidado de não errar de novo, porque aquela pessoa que me criticou, ela vai estar observando. E essa pessoa me criticou, ligou, falou, no dia seguinte eu falei assim, você foi perfeito. Quer dizer, legal. Sabe reconhecer, mas você tem que tomar um cuidado, porque sem o ouvinte não tem o rádio, não tem o meio de comunicação. Então, você está fazendo um podcast. Se não tiver o ouvinte que está ali, está assistindo, está acompanhando, não existe. Você está ali na rádio, sem ele você não faz. Ele que é o seu principal atrativo para você levar a informação do segmento do jornal, segmento do esporte, da música, de tudo. Tem, que nem a minha programação lá na rádio, quando não estou, tem vários tipos de música. Tem do sertanejo ao rock, ao flashback, tem tudo. Então, então a rádio não tem um gênero definido. Nada, que tem toca vários. Aquilo lá o tempo todo. Tá tocando música agora lá. Então, das 5 às 8 da manhã tem sertanejo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, aí das 8 às 8h30 tem outra parte da música, outra programação, que eu misturo tudo, põe de todos os gêneros, quem gosta, que vai até às 8, depois para com o jornal, depois volta das 9h15 até as 10h30, e assim vai por diante. Sim. E vive tocando música 24 horas. Eu acho que aí você tem todos os segmentos. Quem quiser ouvir de madrugada, tem música de madrugada, tá ali, tá tocando. Os notívagos, né? Tem tudo, né? Tem o bom gosto. E o ouvinte, se você não tratar bem ele amanhã ele vira as costas para você e vai para outro. Então, e você tem que tratar muito bem o ouvinte, é o principal seu, né? Então, e é fácil virar as costas hoje, né? O que tem de opção não é brincadeira, né? E você está trazendo a informação, você é o responsável, não ele. Ele é o responsável por estar te ouvindo. Ele pode amanhã, depois, você passa uma notícia falsa ou passa uma informação errada, ele não vai mais te ouvir. O ouvinte é assim. Dá 2 informações erradas, ele fala, viu, vou ouvir ele. A credibilidade, né? Eu vou ouvir uma pessoa que não traz confiança, não traz credibilidade, não traz nada. A mesma coisa que escrever um texto. Nossa, escrever um texto totalmente errado. Vou continuar lendo um texto desse. Então, tem que ter tudo isso. Não é à toa que a gente chegou 3 anos aí com a rádio na luta, na batalha, formado por uma pessoa, mas uma pessoa que a gente tenta trazer o máximo possível, porque lá eu faço produção, faço reportagem quando dá. Essa semana mesmo, a gente saiu de lá, foi pro 15. Quer dizer, você deixa a sua rádio para ir no 15 fazer cobertura. É perto, então é mais fácil, mas você não dá para sair da rádio para vir para o centro. Que hora você dorme na vida? Já dorme pensando o que vai acontecer amanhã. Então, os seus sonhos são repletos de rádio, de 15, de notícias. De tudo, né? É a vida, faz parte, né? Aí chega o final de semana, você não quer saber de mais nada. Que rádio. Deixa para durante a semana. Deixa. Ô, Vitor, para a gente começar a terminar, quais são os desafios que você enxerga no momento para a continuidade do seu trabalho na rádio nessa circunstância de internet, né? Que veio para ficar, né? A internet veio, graças a Deus. Então, você se vê se dedicando integralmente à sua rádio, você se vê ainda trabalhando nas rádios tradicionais. Eu sei que prever o futuro é um esporte retórico, assim. Não é uma ciência exata você prever o futuro, mas o que você se vê fazendo, dando continuidade, aperfeiçoando o trabalho que você já faz? O que você espera do futuro aí na área do rádio? Seja em que
seja ele estando no dial ou na internet, na banda larga, o que você quer fazer daqui para frente? Continuar fazendo do mesmo jeito, acho que estamos indo no mesmo caminho, na confiança, na lealdade. Acho que a gente vê a credibilidade que nós estamos tendo aí. O que eu sempre quis era ter a rádio em evidência hoje, que graças a Deus eu consegui. Legal. Nesses 3 anos, né, de levar o nome sozinho, na sozinho, luta. Olha, todo mundo hoje é meio multitarefas, mas é difícil, rapaz. É difícil. É difícil. Foi ali, ouvinte por ouvinte, você trazer todo mundo, trazer apoiadores. Às vezes a gente faz até um acordo de ali, vem anunciar com a gente, vem fazer isso. Mas eu não tenho... A gente sabe que é difícil hoje em dia, está muito difícil. Mas é dar continuidade ao nosso trabalho, sempre na humildade, sempre respeitando o próximo. Eu sempre digo que a gente não faz nada sozinho. Né? Hoje eu ajudo aqui, ajudo ali, e eu sei que vem depois em dobro. Né? Então, acho que isso pode ser um sinal de que a rádio está caminhando para o jeito que a gente gostaria de ser. Sem atropelar, sem fazer aquela coisa de passar por cima dos outros. Eu sempre fiz do meu jeito. Então, eu não vou falar não para você porque você tem uma rádio. Eu vou lá, vou fazer, ajudo, porque eu sei que amanhã depois pode vir essa retribuição. É uma cooperação. Eu acho que a internet, com todos os defeitos que ela possa ter, eu acho que ela traz, de alguma forma, um espírito mais cooperativo, sabe? Sim. Então eu acredito muito nessa cooperação. É o que nós estamos fazendo aqui. Sim. Sabe? Eu acho que só quem pode trazer tudo isso é a união da imprensa. Sim. Eu acho que a nossa imprensa em Piracicaba é um pouco desunida. Se a gente se unir, a imprensa em Piracicaba pode ser mais forte ainda. Eu acredito que isso dia mais dia menos dia vai acontecer. Eu acho que principalmente por causa da internet. Porque os veículos tradicionais, vamos dizer assim, eles estão tendo que se adaptar a uma realidade, para começar pelas equipes, que eles também estão reduzindo as equipes, né? Sim, hoje está. Então e eu acho que isso daí é o caminho da sobrevivência daqui para frente, se adaptar a estrutura, cada veículo manter uma estrutura menor. Às vezes de um homem só, como a sua Rádio Piracicaba, né? Às vezes com pouca gente, e eu acho que com pouca gente é possível, que a cooperação é possível, não é uma utopia. Você lembra uma história que falavam que o rádio ia acabar? Volta e meia, alguma mídia vai acabar, né? O rádio ia acabar, o jornal ia acabar. O jornal está aí. Não tem mais o quase impresso, mas ele está aí. Ele existe. Vai se adaptando, né? Hoje tem que se adaptar. Quem não se adaptar hoje praticamente morreu. Hoje você tem aí a televisão hoje desenvolvida, o rádio hoje com a internet. A internet cada vez mais, infelizmente a nossa internet no Brasil, ela tem essas dificuldades. Ela não é das melhores, mas é a mais cara do mundo. Para começar daí, né? Mas você dificuldade. Você depende dela. Hoje eu dependo muito dela. Hoje eu não dependo de mais nada. Depende de energia e da internet. E de um bom equipamento. Então, fazer do jeito que eu estou fazendo, seguir em frente, conseguir em 3 anos colocar hoje, graças a Deus, o nome da rádio num lugar que eu sempre gostaria de ter, não atropelando ninguém, fazendo o meu, ajudando os outros, que eu sei que volta. Então, isso é fundamental. E fazendo degrau por degrau que a gente chega lá, né? 3 anos, 4 anos já o ano que vem. Vem coisa nova por aí, quem sabe em breve a gente pode estar anunciando, né? Mas vamos guardar esse em breve aí. Um suspensezinho é sempre bom. Sempre é bom. Um suspense aí que está anos e anos aí guardado, 7 chaves, quem sabe pode estar sendo revelado em breve. Um dia essa porteira vai se abrir. É isso aí. Quem sabe a gente fala aqui. Muito bom. Você vai voltar. Que não falta assunto. Como vocês, ilustres espectadores, vocês notaram, né? E agora a gente vai mostrar aqui, Danilo, o slide final, que é sempre a maneira pela qual os espectadores aqui do podcast e os ouvintes da Rádio Piracicaba podem encontrar o Vitor Prates.
pelo seu Instagram, @VCPrates. É o meio pelo qual os ouvintes, os espectadores aí, né, podem encontrar o Vitor no mundo virtual, no nosso mundo aí, que todos nós estamos, né, inseridos de um jeito ou de outro. @VCPrates, tudo junto, no Instagram. E a gente já agradece a você, viu, Vitor? Não é fácil, como a gente falou, tá na comunicação, tem os desafios todos, mas a vida da gente é isso daí, né? A minha vida se tornou isso também, porque eu sou cartunista, né? Sim. Eu sempre falo em entrevistas que podia ficar no meu cantinho lá, sabe? Desenhando, postando coisa lá no Instagram. A gente consegue fazer uma exposição e mandar trabalhos para ser exposto em qualquer lugar, fisicamente, sem a gente estar lá. Então é muito fácil. E o que a gente está fazendo aqui, você já faz com maestria há muitos anos, né? E eu de uns 3 anos para cá também. A gente quase ao mesmo tempo eu comecei a fazer podcast e você colocou a sua rádio no ar, né? Com certeza. Então é um desafio. Eu também busco lá a minha formação para não ficar no lero-lero aqui só, né? Fazer o trabalho com a maior qualidade possível, né? Ser cartunista não é desculpa, né? Aqui a gente é comunicador. As palavras valem tanto quanto as imagens que eu produzo, né? Exato. E a gente traz pessoas como você aí para compor aqui o nosso elenco, né, de entrevistados, né? E eu então... que agradeço. E você queria trazer eu e a Adriana junto, ia ser 3 horas de programa aqui que não ia acabar. Opa! Aí ia ser aqueles podcasts de 3 horas, né? Aí, 3? Os podcasts dos porões da vida, né? Você sabe o que eu tô falando? 3 para 4 horas. Esses são horas e horas, né? Inclusive a Adriana tem a coluna lá com a gente, né? Exatamente. Você faz parte também lá. Você fez um programa inteirinho falando da coluna aqui. Exatamente. E tem a charge sua lá, né? As ilustrações, né? Que ela busca revezar com outros ilustradores de Piracicaba, né? Uma ideia bem legal. Ela já ligou esses dias para mim procurando Marangoni, falei, vai lá, é mais uma opção para você, né? Quem sabe aí na próxima já tem, né? É que a Adriana, como eu já tenho esse trânsito com o pessoal, fácil. É mais fácil. Ela tem que ficar pescando por semana, né? Mas ela consegue. Tendo a coluna no ar, ela vai conseguindo. Eu até brinco com ela que quando a ideia veio da coluna, não sei se ela chegou a falar aqui sobre isso, que eu insisti tanto para ela fazer, que demorou 1 ano para ela aceitar. Falar, não, agora eu vou. Aí quando ela aceitou, ela deu trabalho para mim. Que ela grava em áudio e manda eu produzir. É porque é uma coluna... quase não tenho trabalho. É que é uma coluna multimídia, né, Vitor? Ela não entrega prontinha. Ela grava um áudio que você também coloca junto com a coluna. Isso, né? O texto ela manda... O texto e o áudio do texto, né? Ela manda o texto, o áudio e a charge. Tudo bem. Só que o áudio tem 5 minutos. Sim. Ela já manda tudo pra mim, certinho. Só que eu tenho que produzir. Tem que... editar, tem que fazer a montagem. Eu falei esses dias para ela, falei assim, além de você chamar, você se dá trabalho para mim. Ela falou isso para mim. Faz parte. Ainda bem que tem trabalho para fazer, que se não tivesse, não teria nada para fazer. Né? E é algo a mais, que é uma coluna de ficção no espaço jornalístico. Exatamente. Né? É um diferencial para sua rádio. Né? É uma coluna diferente, né? No qual nós temos lá Momento de História, tem a agenda cultural, tem o dia a dia da psicologia. E a Adriana Pássaro fazendo história, que é a coluna dela. Eu até sugeri para fechar, para ela quando ela esteve aqui, de fazer uma outra temporada depois, né? Assim, contar a história como um podcast também. Aí ela vai começar a dar trabalho para outras pessoas. Não para você só. Vai sobrar para você. Não, eu não. Não. A TV Metropolitana é do Danilo, não é minha. Eu sugiro ela que se vire. Mas como você falou, todos nós cooperamos estamos aqui todos irmanados aqui pela comunicação. Eu que agradeço o convite, Érico. Sabe que estou de portas abertas aí para TV e Rádio Metropolitana. Pode contar com a gente. E o que vocês precisarem lá da Rádio Piracicaba, pode contar com a gente também. Legal. Estamos de portas abertas. Tamo junto. Isso aí. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço. Muito bem. Mais um ilustre entrevistado aqui para fechar mais um episódio do Ilustre Podcast.
Aqui a gente termina com os recadinhos de sempre, né? Estamos toda quinta-feira, às 8 da noite, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e também no canal próprio do Ilustre Podcast. E também toda semana você pode conferir os entrevistados de cada episódio no @ilustre.podcast no Instagram. É isso aí. Até semana que vem com mais um episódio, mais um ilustre entrevistado aqui na TV Metropolitana de Piracicaba. Até lá. Tchau, tchau.